Oi, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar o estudo desse grande livro, Eu Vi a Satanás Cair como um Relâmpago. E agora nós vamos começar uma parte um pouco mais interessante, menos árida, quando o Girard vai começar a comparar mitos e textos bíblicos, ressaltando aí a importância dos evangelhos, do texto bíblico. Então a gente parou numa parte, na página 158, que ele fala assim: no plano da Gênese, não vemos por enquanto o que poderia diferenciar os evangelhos dos mitos, a não ser de forma superficial e insignificante. Esse resultado tem alegrado os velhos etnólogos anticristãos. Ou seja, quando as pessoas veem as semelhanças entre os mitos e os textos bíblicos, mas não veem a diferença, os velhos etnólogos cristãos ficam felizes, como se tudo fosse a mesma fantasia, Desde alguns séculos, o sentimento íntimo de uma singularidade irredutível de sua religião enfraquece-se em muitos cristãos, e o comparativismo antropológico, a visão mítica do cristianismo, contribuíram para esse enfraquecimento. Ou seja, muitos etnólogos aí que não eram cristãos, achavam que mito e texto bíblico era tudo a mesma coisa. Isso inclusive contribui para que muitos cristãos não vejam a sua religião ali como singular. Aliás, é por isso que certos cristãos fiéis desconfiam do meu trabalho, Girard falando. Estão convencidos de que nada de bom para o cristianismo pode sair do comparativismo etnológico. A questão é tão importante que vou defini-la brevemente uma segunda vez. Quando comparamos concretamente uma epifania religiosa que os evangelhos consideram falsa, mítica, satânica, com uma epifania religiosa que eles consideram verdadeira, não enxergamos diferenças estruturais. Nos dois casos, trata-se de ciclos miméticos, e todos terminam com bodes expiatórios e ressurreições. O que é que permite ao cristianismo definir as religiões pagãs como satânicas ou diabólicas e de excluir a si próprio dessa definição? Então, o que faz o cristianismo ver as religiões pagãs como satânicas e não se enxergar assim, Como o presente estudo se pretende tão objetivo, tão científico quanto possível, não podemos aceitar cegamente a oposição evangélica entre Deus e Satanás, se não pudermos mostrar ao leitor moderno o que torna essa oposição real, concreta. Ele irá rejeitá-la como enganosa e ilusória. Por enquanto, os ciclos miméticos que geram as divindades míticas de um lado e aquele que, de outro, desemboca na ressurreição de Jesus e na afirmação de sua divindade parecem equivalentes. Então veja que ele está ensaiando aqui que ele vai fazer essa diferença entre mito e texto bíblico. Em suma, talvez a distinção entre Deus e Satanás seja uma ilusão produzida pelo desejo dos cristãos de singularidade, de singularizar sua religião. O desejo de se proclamarem únicos detentores de uma verdade estranha à mitologia é o que atualmente censuram ao cristianismo não somente os não cristãos, mas muitos cristãos conscientes das semelhanças entre os evangelhos e os mitos. Como o ciclo mimético nos evangelhos contém os 3 momentos do ciclo mimético, a crise, a violência coletiva e a epifania divina, objetivamente, repito, nada os distingue de um mito. Não seriam eles um simples mito de morte e de ressurreição, talvez mais refinado que muitos outros, mas fundamentalmente semelhante? Em vez de abordar esse problema diretamente, vou dividi-lo em 2 fases, tomando como apoio o livro ao qual os verdadeiros cristãos são tão apegados quanto o Novo Testamento, que eles chamam de Antigo Testamento, a Bíblia arcaica. Por razões táticas, que se tornarão evidentes durante o percurso, vou começar pelo Antigo Testamento, e esse aparente desvio vai me conduzir ao coração do meu tema. Ele está um pouco provocador aqui, mas de uma forma divertida, Apesar de nesse livro, o Girard fazer alguns comentários, nesse livro e também no Coisas Ocultas, e até no Mentira Romântica, se eu não me engano, também algumas vezes, dele se colocar de uma forma um pouco mais contundente,
a gente pode perceber que, na verdade, ele tinha uma infinita paciência, né? Se a gente pegar e pesquisar no YouTube, por exemplo, as entrevistas que o Girard deu durante a sua vida, a gente vai ver que ele tem extrema paciência com muitos entrevistadores que tentam provocar ele, né? É muito engraçado, aliás, ver assim como ele era realmente muito paciente, né? Paciente, profundamente paciente, né? Porque muita gente estava justamente rivalizando com ele nas entrevistas, né? Então ele que descobriu o ciclo mimético, né, que sistematizou isso, ele não podia, né, rivalizar também, né? Então ele tinha uma extrema paciência. Mas não quer dizer que ele era também uma pessoa só dócil. Aqui ele está combatendo essa visão, né, das pessoas de colocar o mito e o texto bíblico tudo no mesmo saco por conta das semelhanças desses três momentos, né, do momento da crise, da violência coletiva e da divinização. O dado comum aos mitos e aos evangelhos, o ciclo mimético, só é encontrado de modo parcial nos relatos bíblicos. A crise mimética e a morte coletiva da vítima estão lá. Mas o terceiro momento do ciclo encontra-se ausente, a epifania religiosa, a ressurreição, que revela a divindade da vítima. Repito, apenas os dois primeiros momentos do ciclo mimético, né, estão presentes na Bíblia hebraica. É bastante evidente que nele as vítimas nunca ressuscitam. Nunca existe Deus vitimizado, nem vítima divinizada. Entre a Bíblia hebraica e os mitos, portanto, existe essa diferença capital para o problema que nos ocupa. Não se pode desconfiar que o divino, no monoteísmo bíblico, foi engendrado pelos processos vitimários, que visivelmente o engendram no politeísmo arcaico. Vamos comparar um grande relato bíblico, a história de José, com o mito mais conhecido de todos, o mito de Édipo. Os resultados serão fascinantes. Não, os resultados nos facilitarão o acesso ao problema essencial para nós, o da divindade de Jesus Cristo na religião cristã. Então aqui ele está falando, bom, agora eu vou comparar a história de José com o Édipo, para ver as diferenças e semelhanças, né? Verifiquemos em primeiro lugar que os dois momentos do ciclo mimético, a crise e a violência coletiva, estão presentes nos dois textos. Estejam presentes, né? Verifiquemos que isso vai estar presente nos dois textos. O mito e o relato bíblico começam os dois pela infância, em itálico, dos dois heróis. Nos dois casos, né, tanto de José quanto de Édipo, essa primeira parte consiste numa crise dentro das famílias, né, de cada um, resolvida pela expulsão violenta dos dois heróis, ainda crianças, ambos expulsos por suas famílias. Então, José expulso por suas famílias e Édipo expulso também. No mito, é um oráculo que precipita a crise entre os pais e seu filho recém-nascido, né? Porque os pais do Édipo vão lá consultar o oráculo, e o oráculo fala aquelas previsões horríveis, então eles decidem, né, que é melhor não ficar com aquele filho. A voz divina anuncia que Édipo algum dia matará seu pai e casará com sua mãe. Aterrorizados, Laio e Jocasta decidem mandar matar o filho. Édipo escapa por um triz da morte, mas é expulso pela própria família. No relato bíblico, é o ciúme dos 10 irmãos que desencadeia a crise. O ponto de partida é diferente, mas o resultado é o mesmo. Os 10 irmãos querem matar José, mas acabam por vendê-lo como escravo a uma caravana que parte para o Egito. Em suma, exatamente como Édipo, José escapa por um triz da morte e é expulso pela própria família. Nesses dois inícios paralelos, reconhecemos facilmente o que esperávamos, uma crise mimética e um mecanismo vitimário. Então, esses heróis, eles estão dentro do seio familiar, que é uma pequena comunidade, mas ali dela eles acabam sendo expulsos, né? No corpo dos dois relatos encontra-se um segundo exemplo de crise seguido, no caso de Édipo, por uma nova expulsão. Resolvendo o enigma da esfinge, Édipo se salva das garras do monstro, salvando ao mesmo tempo a cidade inteira. Para recompensá-lo, Tebas transforma-o em um rei,
e assim a profecia do oráculo vai sendo cumprida, né? Mas esse triunfo não é definitivo. Alguns anos mais tarde, sem que ninguém saiba, inclusive o principal interessado, né, o Édipo, as predições do oráculo se realizam. Édipo mata seu pai, né? Ele encontra o pai na estrada, eles têm um conflito, né? Ele mata o pai. Édipo mata seu pai e desposa sua mãe. Para impedir os tebanos de acolher em seu seio um filho incestuoso e parricida, Apolo lhes envia uma peste que os obriga a expulsar Édipo uma segunda vez. Voltemos a José. Para conseguir se dar bem no Egito, José explora o mesmo tipo de talento que Édipo, a decifração de enigmas. No seu caso, são sonhos que ele interpreta. Primeiro de 2 oficiais reais e em segunda, o do próprio faraó. O famoso sonho das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras. Sua clarividência tira nosso herói da prisão. É bonita, né, a história? Que compara a uma expulsão. E protege o Egito das consequências da carestia. O faraó faz de José seu primeiro-ministro. Assim como Édipo acaba se tornando rei, né? O José aí vira primeiro-ministro. Seu grande talento impulsiona-o para o alto da escala social, exatamente como Édipo. E é interessante, né? Assim que ele vai depois falar, mas mito é diferente de texto bíblico. Vamos ver como é que ele vai fazer isso, né? Escolhendo esses exemplos. Devido às expulsões iniciais, Édipo e José assumem os dois figuras de estrangeiros, né? Sempre um pouco suspeitos no palco principal de suas façanhas. Tebas para Édipo, Egito para José. Então, por que isso é importante, né? Porque os estrangeiros são aqueles que vão ter laços frágeis com a comunidade que podem se tornar potenciais bodes expiatórios de uma crise mimética. As carreiras desses dois heróis, José e Édipo, são uma alternância de integrações brilhantes e de expulsões violentas. Em consequência, entre o mito e a história bíblica, as semelhanças numerosas e essenciais são inseparáveis dos temas que, como já sabemos, constituem um dado comum, em itálico, né, ao mito e à Bíblia. São sempre processos miméticos de crises e de expulsões violentas, como encontramos em todos os textos que estudamos. O mito e o relato bíblico são mais próximos um do outro, assemelhando-se muito mais do que a maioria dos leitores poderia imaginar. Isso quer dizer que eles não se opõem em nada de essencial? Poderíamos considerá-los mais ou menos equivalentes, e o já vai falar, não são equivalentes, né? A gente já sabe, spoiler. Poderíamos considerá-los mais ou menos equivalentes? Exatamente o contrário. A identificação do dado comum permite perceber entre o bíblico e o mítico uma divergência irredutível, um abismo intransponível. Agora ele vai falar uma coisa que é muito importante aqui, porque eu fiz um sinalzinho no parágrafo que é muito importante, então vamos ver. O mito e a história bíblica opõem-se quanto à questão decisiva colocada pela violência coletiva, a de sua boa fundamentação, de sua legitimidade. No mito, as expulsões do herói são sempre justificadas. No relato bíblico, elas nunca são. A violência coletiva, no relato bíblico, né, é injustificável. Laio e Jocasta têm excelentes razões para se livrarem de um filho que qualquer dia irá massacrar o pai, né, e casar com a mãe. Também os tebanos têm excelentes razões de se livrarem de seu rei, porque o Apolo manda aquela peste. Então. Édipo realmente cometeu as infâmias profetizadas pelo oráculo e, além disso, trouxe a peste para toda a cidade. No mito, a vítima sempre está errada e seus perseguidores sempre têm razão. Na Bíblia é o contrário, né? Dá-se o inverso. José tem razão uma primeira vez contra seus irmãos e tem razão 2 vezes em seguida contra os egípcios que o aprisionam. Ele tem razão contra a esposa lúbrica que o acusa de ter querido violá-la.
dado que o esposo dessa mulher, Potifar, o patrão de José, trata seu jovem escravo como verdadeiro filho. A acusação que pesa sobre José lembra a gravidade do incesto censurado a Édipo. Pra quem não sabe, né, teve esse episódio que o José já era muito querido no Egito, né? E aí essa esposa do patrão de José, né, chamado Potifar, faz uma cena lá falando que ele a violentou, né? Então ele, de novo, ele tá sendo acusado injustamente. Então, de novo, vítima inocente. Essa é uma convergência adicional entre os dois relatos. É a convergência assim, né, que a acusação que pesa sobre José lembra a gravidade do incesto proibido, né, a Édipo. Essa é uma convergência adicional entre os dois relatos. E, como por toda parte, desemboca na mesma divergência radical. Os universos míticos e o universo moderno que os prolonga, a psicanálise, por exemplo, consideram legítimas as acusações míticas. A nossos olhos, todo mundo é sempre mais ou menos culpado de parricídio e incesto, nem que seja no nível do desejo. Interessante isso, né? O relato bíblico recusa-se a levar esse tipo de acusação a sério. O relato bíblico reconhece nessa acusação a obsessão característica das multidões histéricas contra todos aqueles que, por tudo e por nada, transformaram em vítimas. É muito forte, né, essa parte, que já é bem forte, assim, porque aí ele tá falando o quê, né? Que quando a vítima é acusada, né, no universo mítico tá tudo certo. E no universo bíblico não, ela tá sendo acusada injustamente. Não somente José não dormiu com a mulher de Potifar, mas resistiu heroicamente às suas investidas, né? Então sempre que ela ia lá, ele sai pra lá. É ela a culpada, e por trás dela toda a multidão egípcia, manso rebanho mimético, que concorda de cabeça baixa com as expulsões de jovens imigrantes isolados e impotentes. A relação dos dois heróis, as desgraças que se abatem sobre seus dois países de adoção, repete e resume tanto as convergências múltiplas dos dois textos, quanto sua divergência única, mas absolutamente decisiva. Édipo é responsável pela peste e não pode fazer nada para curá-la, já que, né, ele matou mesmo, né, o pai. Assim, seguiu, né, as previsões do oráculo mesmo sem querer. Então, Édipo foi culpado foi o causador da peste, né? Édipo é responsável pela peste que se abate sobre Tebas, né? Porque o Apolo resolve mandar essa peste, né? E não pode fazer nada para curá-la, a não ser se deixar expulsar. José não somente não tem qualquer responsabilidade pela carestia, como administra com tanta habilidade a crise que protege o Egito de seus efeitos nocivos. É sempre a mesma questão que se coloca por toda parte. O herói merece ser expulso? O mito responde sempre sim. E o relato bíblico responde não, não e não. Ui, hoje eu tô um pouquinho cansada, gente, perdão. Então, o que a gente tem aqui? Uma diferença muito importante entre o mito e o relato bíblico é que nos mitos a multidão tem razão, né, de condenar a vítima, de expulsar a vítima, e no relato bíblico a vítima é inocente, né? Ela não merece essas acusações e expulsões. A carreira de Édipo termina com uma expulsão cujo caráter definitivo confirma sua culpa. A de José termina com um triunfo cujo caráter definitivo confirma sua inocência. A natureza sistemática da oposição entre o mito e o relato bíblico sugere que o relato bíblico obedece a uma inspiração antimitológica
E essa inspiração revela sobre os mitos algo essencial, que permanece invisível fora da perspectiva adotada pelo relato bíblico. Os mitos sempre condenam todas as vítimas isoladas e universalmente oprimidas. Eles são o produto de multidões superexcitadas, incapazes de identificar e criticar a própria tendência de expulsar e massacrar os seres indefesos, bodes expiatórios sempre considerados culpados pelos mesmos crimes estereotipados. Então, né, nos mitos, a multidão assim, tem certeza que ela tem que expulsar aquela pessoa que às vezes é um estrangeiro, né, que enfim, às vezes é um mendigo, às vezes, sei lá, uma pessoa que tem esse vínculo frágil com a comunidade, que é culpada por uma crise, e a multidão se exaspera, tem certeza que aquela pessoa é culpada. Sempre pelos mesmos crimes estereotipados: parricídio, incesto, fornicações bestiais e outros atos maléficos horripilantes, cujo caráter absurdo é denunciado por sua perpétua e inverossímil recorrência. Ou seja, né, sempre tem esses inocentes nos mitos que são acusados de matar o pai, incesto, né, transar ali com a irmã, fornicações bestiais e outros atos maléficos horripilantes, que tem caráter absurdo, né? E esse caráter é denunciado por sua perpétua recorrência, ou seja, porque se isso está sempre acontecendo, né? E essa multidão sempre se exasperando, sempre com essas mesmas acusações, né? Isso vai deflagrando que essas acusações são falsas e que essas vítimas são inocentes, né? No episódio seguinte, um acerto de contas pacífico acontece entre José e seus irmãos. A história de José prossegue para além desse ponto, mas esse episódio é a verdadeira conclusão do relato que nos interessa. O de José é vendido por seus irmãos, expulso por sua própria família. Ele confirma de modo espetacular, como veremos, a oposição bíblica à violência coletiva dos mitos. Então aqui ele vai contar, né, a história de José e vai mostrar como que essa história revela uma consciência da inocência da vítima. Eu acredito que ele vai falar por aí, né? Vai ser por aí. Os 7 anos de vacas magras começaram e os 10 meio-irmãos de José sofrem com a fome na Palestina. Então, esses irmãos de José que tinham expulsado ele da família, né, vão até o Egito para implorar por víveres. E eles não reconhecem José, que está usando belas roupas de primeiro-ministro. Mas José os reconhece e, sem se identificar, pergunta discretamente sobre Benjamim, o caçula, que eles deixaram na casa por medo de que lhe acontecesse algo de ruim que causasse a morte por desgosto de seu velho pai Jacó. Então tá lá. O José já tá na crista da onda ali, né, primeiro-ministro no Egito, todo bem vestido, e chegam os irmãos que expulsaram ele da família. E aí ele discretamente pergunta: e o Benjamim tá bem, né? O Benjamim era o caçula que eles deixaram lá com medo de que ele pudesse morrer e o pai acabasse morrendo de desgosto. José dá trigo a todos os seus meio-irmãos, avisando-os que, se eles voltarem uma segunda vez, pressionados pela fome, não obterão nada caso não tragam com eles Benjamim. Como a fome se prolonga, os 10 irmãos acabam voltando para o Egito, e dessa vez eles trazem, né, o Benjamim. José entrega-lhes trigos, mas também esconde, por meio de um servo, uma taça preciosa na bolsa de Benjamim. Queixando-se em seguida que esse objeto lhe tinha sido roubado, faz revisitar os 11 irmãos. E quando encontram a taça, anuncia que irá reter o único culpado, Benjamim, e autoriza os 10 irmãos mais velhos a voltarem tranquilamente para casa. Em suma, José submete seus meio-irmãos culpados a uma tentação que eles conhecem bem, pois já sucumbiram uma vez a ela, a de abandonar impunemente o mais jovem e mais fraco entre eles. 9 irmãos sucumbem uma segunda vez à tentação. Apenas um, né, o Judá, resiste e se oferece para tomar o lugar de Benjamim, que era o caçulinha, né?
E como recompensa, José perdoa, chorando, toda a tropa e acolhe toda a sua família, inclusive o velho pai Jacó, em seu país de adoção. Esse último episódio é um retorno meditativo sobre o tipo de violência coletiva que obceca tanto o relato bíblico quanto os mitos, mas com resultados inversos. O triunfo final de José não é um happy end insignificante, mas um meio de colocar explicitamente o problema das expulsões violentas. Então o que ele faz, né? Vocês entenderam aqui? Eu sou meio dispersa, gente, por isso que às vezes eu repito, né? Então, o José tava lá, né? Ele já tinha sido expulso da família. Aí ele fala para os irmãos: eu vou dar mais trigo se vocês voltarem com fome, mas só se vocês trouxerem o irmão pequeno, né? O Benjamim. Quando eles voltam, com o irmão caçula junto, o José faz ali um estratagema e coloca uma taça dentro da bolsa do Benjamim para acusar ele de roubo. E aí, quando ele descobre a taça, tá aqui, essa taça tinha sido roubada, fica aquele escândalo. Os irmãos todos recuam, né? E só um dos irmãos fala assim: não, eu fico no lugar dele, né? No sentido de eu posso me sacrificar por ele. Então, dessa vez, não há essa expulsão de novo do irmão mais fraco, né? Aí ele tá falando assim, por isso que ele tá falando. E aí como o Judá se oferece, né, pra ficar no lugar do irmão, chorando, José, né? Quer ver? José perdoa, chorando, toda a tropa e acolhe toda a sua família, inclusive o velho pai Jacó, em seu país de adoção. Então aí o José chora e perdoa, né? Que ele vê que não aconteceu de novo, né? O que aconteceu com ele. Aí o Gerard fala: o triunfo final de José não é um happy end insignificante, mas um meio de colocar explicitamente o problema das expulsões violentas. Sem nunca sair de seu quadro narrativo, o relato bíblico realiza a respeito da violência uma reflexão radical, né? Cuja radicalidade é revelado pelo fato de que a vingança obrigatória é substituída pelo perdão, o único capaz de interromper de uma vez por todas a espiral das represálias, por vezes quebrada, é verdade, por expulsões unânimes, mas de modo sempre temporário. Para perdoar a multidão de meio-irmãos inimigos, José exige um único sinal de arrependimento, e esse sinal é dado pelo irmão Judá, né, que se oferece para ficar no lugar de Benjamim, que estava sendo acusado de roubo, pelo estratagema que José justamente tinha montado, né? O relato bíblico acusa os 10 irmãos de odiar José sem razão válida, de ter inveja dele, em razão de sua superioridade intrínseca e dos favores que essa superioridade lhe garante da parte de Jacó, o pai de todos. A verdadeira causa da expulsão é a rivalidade mimética. Na Bíblia, né, no texto bíblico, tem perdão. No mito, não. Resumo. Ai. Posso ser acusado de deformar minha análise em favor de minhas teses e do relato bíblico? Não creio. Se o mito e o relato bíblico fossem ambos obras fictícias e fantasiosas, relatos, no sentido da crítica pós-moderna, seu desacordo a respeito das duas vítimas, Édipo e José, talvez não significasse nada. As diferenças poderiam, sem dúvida, enraizar-se no capricho individual dos dois autores, na preferência de um pelas histórias que acabam mal e do outro pelas histórias que acabam bem. Se eles fossem só relatos, né? Se eles fossem... relatos de obras fictícias. Então o Gerard fala assim, né? Se as histórias da Bíblia e dos mitos fossem apenas relatos, ficções, relatos de histórias fictícias, tudo bem a gente admitir que o autor dos textos bíblicos gosta de final feliz e o autor dos mitos gosta de final triste, entendeu? Repete-se incansavelmente. Os textos são proteus inapreensíveis e não podem ser reduzidos a uma temática estável. Sempre felizes por deturpar o sentido, nossos desconstrutores e outros pós-modernos não concordarão comigo
que os mitos e os textos bíblicos encarnam duas tomadas de posições opostas sobre a questão da violência coletiva. A essa sua negação categórica, né? Então ele está agora defendendo, né? Falando assim. Muitos teóricos da desconstrução, né? E outros pós-modernos não enxergam a diferença entre mito e texto bíblico, né? Em relação à violência coletiva. A essa negação categórica, respondo que a recusa das expulsões que atingem José não pode ser fortuita, tipo no sentido de gratuita, né? Ela é necessariamente uma crítica deliberada da atitude mítica, não somente em razão do último episódio, mas porque se inscreve no contexto do dado comum ao mítico e ao bíblico, exatamente o que analisamos longamente em nossos capítulos anteriores, antes de reencontrá-la em nossos dois relatos. Existe aí um tecido de correspondências cerrado demais para ser fruto do acaso. As convergências múltiplas garantem a significação da única, mas decisiva divergência. O relato bíblico nos ensina uma recusa sistemática das expulsões míticas. Porque o relato bíblico vai falar de perdão, né? Ele vai falar de compaixão, então ele não vai falar de ficar culpando vítima inocente, de ficar expulsando, perseguindo os outros, né? A comparação do mito e da história de José revela no autor bíblico uma intenção proposital, deliberada, de criticar, não o próprio mito de Édipo, sem dúvida, mas um ou vários mitos que provavelmente não conhecemos e que deveriam se assemelhar ao mito de Édipo. O relato bíblico condena a tendência generalizada dos mitos de justificar as violências coletivas, a natureza acusadora, vingativa da mitologia. A relação entre o mito e o texto bíblico não deve ser pensada em função da única divergência a respeito das vítimas e dos carrascos, e tampouco apenas em função das convergências. Para chegar à verdadeira significação, é preciso pensar a divergência no contexto de todas as divergências. Tanto nos mitos como no relato bíblico, as expulsões de indivíduos considerados malfeitores desempenham um papel considerável. Os mitos e o relato bíblico estão de acordo nesse ponto. Mas os mitos são incapazes de criticar esse papel, né? Os mitos são incapazes de se interrogar sobre a expulsão coletiva enquanto tal. O relato bíblico, ao contrário, atinge esse nível de questionamento e afirma decididamente a injustiça das expulsões. Isso daí é bem importante, né? Porque esse aqui é um livro em que ele está defendendo o cristianismo como um conhecimento antiviolência, né? Um tesouro espiritual também, antropológico, né? E aqui ele fala assim, olha, no relato bíblico se questiona por que essa multidão expulsou alguém, né? A injustiça das expulsões. Longe de demonstrar a equivalência do mito de Édipo e da história de José, a descoberta de seu dado comum, o ciclo mimético, permite-nos afastar as ociosas diferenças do diferencialismo contemporâneo e concentrar-nos na divergência essencial entre o que deve sem dúvida ser chamado verdade mítica e mentira da mitologia. Bem que eu falei que ele ia comparar a mentira romântica. Verdade bíblica e mentira da mitologia. Ou seja, é na Bíblia, né, que a gente encontra esse questionamento da expulsão desses indivíduos, desses grupos, né? Dessa exasperação violenta das pessoas contra uma pessoa inocente. E na mitologia, não, a gente não encontra esse questionamento. A gente encontra uma certa crença de que aquela vítima realmente era culpada. Essa verdade, então, a verdade bíblica, né, transcende a questão da referencialidade do relato, da realidade, da não realidade dos acontecimentos que nos são contados. O que faz a verdade desse relato não é a correspondência possível com um dado extratextual. Então ele fala assim, a verdade no texto bíblico
não tá nessa questão, será que aconteceu na vida real ou não? Mas sua crítica das expulsões míticas, né? Então, assim, como a Bíblia fala, gente, essas expulsões são injustas, né? Olha aí, tanta gente acusada de coisa que não fez. Então, a sua crítica, né? A crítica do texto bíblico das expulsões míticas necessariamente permite, pois as expulsões são sempre tributárias de contágios miméticos. Então, as expulsões sempre vêm desses contágios miméticos, né? E, consequentemente, não podem ser fruto de julgamentos racionais e imparciais. Longe de ser menor a divergência entre o relato bíblico e o mito de Édipo ou qualquer outro mito, é tão grande que não poderia existir outra diferença maior. É a diferença entre um universo em que a violência arbitrária triunfa sem ser reconhecida e um universo em que essa mesma violência é, ao contrário, identificada, denunciada e finalmente perdoada. É a diferença entre uma verdade e uma mentira, ambas absolutas. E aqui, claro que ele está falando de mentira romântica e verdade romanesca, né? Da mesma forma que ele vê essa mentira romântica na literatura, né? Quando um personagem se apaixona pelo outro só de encontrar, só de ver ele ali, ai, a paixão à primeira vista. E enquanto nos grandes autores, né, no Mentira Romântica, existe um triângulo ali, né? Existe um modelo que sugere para esse sujeito que objeto ele deve desejar. E é por isso que tem tanto triângulo amoroso, né? Porque sempre tem dois amigos, aí um amigo começa a gostar de uma mulher, o outro também, seguindo aquele modelo, começa a gostar de outra mulher. E aí tem os duelos, né, pelo amor de uma mulher, na verdade, tudo rivalidade mimética e tudo isso deflagrando a consciência dos grandes autores sobre o ciclo mimético, né? Então, da mesma forma que ele faz esse estudo na literatura em Mentira Romântica, Verdade Romanesca, nesse livro aqui ele está mostrando a diferença entre o mito e o texto bíblico, assim como no Mentira Romântica e Verdade Romanesca ele mostra a diferença entre autores românticos e autores romanescos, né? Então, os autores românticos não enxergam o texto mimético, o ciclo mimético, né? E os autores romanescos enxergam muito bem, né? Shakespeare enxergava muito bem, né? Um grande exemplo disso é aquela peça Sonho de uma Noite de Verão, mas várias peças dele são importantes, né? Mas por que eu tô citando essa peça? Porque no Sonho de uma Noite de Verão é a mesma coisa, né? Os dois amigos, a hora gostam de uma, a hora gostam de outra. Aí os dois gostam de uma, aí os dois gostam da outra, entendeu? Então, assim, o que seria importante também, né, a gente fazer como estudiosos da teoria mimética, não é só identificar os crimes, né, as expulsões e os contágios miméticos, mas é identificar como que esses escândalos são interpretados socialmente, como as diferentes vozes e como existe também uma certa homogeneidade de diferentes vozes, né, na interpretação de crimes, né? Por que isso é importante? Ou na interpretação de crises miméticas, né? Porque quando acontece uma expulsão violenta, um crime contra uma pessoa inocente, existe todo um discurso muito macabro de interpretação dessa violência que culpa a vítima. Pausa dramática. So much to say, so much to say, so much to say. Né? So much to say. Ai, ai. Ainda bem que eu tô fazendo terapia, gente. Vamos lá.
Então, ou sucumbimos ao contágio dos arrebatamentos miméticos e estamos na mentira com os mitos, ou resistimos a esse mesmo contágio e estamos, na verdade, com a Bíblia. A história de José é uma recusa das ilusões religiosas do paganismo. Ela revela uma verdade universalmente humana que não é relativa nem à referencialidade ou não referencialidade do relato. Então, na história de José não é importante saber se aquilo aconteceu de fato na realidade física manifesta, entendeu? O importante é a consciência do relato, que é a consciência da violência da multidão, da expulsão, da violência, da injustiça, da expulsão de uma pessoa do grupo, né? Então, a história de José é uma recusa das ilusões religiosas do paganismo. Ela revela uma verdade universalmente humana que não é relativa nem à referencialidade ou não referencialidade do relato, nem a um sistema de crenças, nem ao período histórico, nem à linguagem, nem ao contexto cultural. Portanto, ela é absoluta. Mas não é uma verdade religiosa no sentido estrito do termo. A história de José não dá mostras de parcialidade em favor do jovem judeu separado de seu povo, isolado entre os gentios. Mesmo que concedêssemos a Nietzsche e ao Max Weber de Judaísmo Antigo, o livro, né, que o relato bíblico favorece sistematicamente as vítimas, principalmente se elas forem judias, não poderíamos concluir daí que a Bíblia e os mitos deveriam ser colocados no mesmo plano, sob o pretexto de que os preconceitos contrários são equivalentes. O povo judeu, jogado de uma expulsão à outra, com certeza é apropriado para questionar os mitos e identificar mais rapidamente que muitos outros povos e fenômenos vitimários de que tantas vezes foi vítima. Ele dá provas de eu li errado, desculpa. O povo judeu, jogado de uma expulsão à outra, com certeza é apropriado para questionar os mitos e identificar mais rapidamente que muitos outros povos tá estranha essa tradução, tem alguma coisa faltando aqui. O povo judeu, jogado de uma expulsão à outra, com certeza é apropriado para questionar os mitos e identificar mais rapidamente que muitos outros povos os fenômenos vitimários de que tantas vezes foi vítima. Ele dá provas de uma perspicácia excepcional a respeito das multidões perseguidoras e de sua tendência a se polarizar contra os estrangeiros, os isolados, os doentes, os aleijados de todo tipo. Essa vantagem, que custou muito caro, não diminui em nada a universalidade da verdade bíblica, não nos permitindo considerar tal verdade como relativa. Nem o ressentimento, sempre invocado por Nietzsche, tampouco o chauvinismo ou o etnocentrismo conseguiu produzir a história de José. A Bíblia recusa-se a demonizar, divinizar as vítimas das multidões sanguinárias. Os verdadeiros responsáveis pelas expulsões não são as vítimas, mas seus perseguidores, as multidões ou quase multidões à mercê dos arrebatamentos miméticos. Os irmãos invejosos, os egípcios submissos, as putifares desenfreadas, né? As mulheres que acusam outras pessoas e não, de assédio, né? Ou seja, mas na verdade, né, são acusações falsas, né? Como aconteceu na história de José e tal. Reconhecer o tipo de verdade própria ao relato bíblico não significa mergulhar no dogmatismo, no fanatismo e no etnocentrismo, mas dar provas de verdadeira objetividade. Há ainda pouco tempo, em nossa sociedade, a palavra mito permanecia como sinônimo de mentira. Nossa inteligência fez todo o possível, desde então, para reabilitar os mitos em detrimento da Bíblia. Mas na linguagem popular, mito sempre significa mentira, e a linguagem popular tem razão. Gente, eu vou parar por aqui que eu tenho um compromisso, mas eu retorno. Foi legal, né? Essa parte é muito bonita, como é que ele faz essa defesa aí do texto bíblico em relação aos mitos, mostrando que, por mais que os modernos, né, e os etnólogos anticristãos queiram mostrar outra coisa, existe uma diferença fundamental aí, que é essa centralidade do perdão e a consciência de que essa violência
coletiva estava errada de acontecer, que a vítima era inocente. Então é isso. Vamos que vamos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.